Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho, né? Finalmente o filtro de partícula aí. Então a ideia é a gente pôr em uso aí os conhecimentos que a gente estudou, né? Tanto do filtro de Bayes, né? Como dos modelos de movimento, né? Modelo de transição de estado, né? E os modelos dos sensores, tá? E vamos ver aí essa ideia de como a gente utilizar o filtro de partícula, né? Então, relembrando aí do filtro discreto, né? A ideia era discretizar aí o espaço-estado contínuo, né? Como a gente viu, né? Dependendo da quantidade de a resolução que se estava interessado para poder resolver o problema de localização do robô, né? Principalmente para o modelo de robô, era necessário uma grande quantidade de memória, né? E a resolução era fixa. A gente tinha que definir ali quanto que ia ser cada, por exemplo, se fosse para 3 graus de liberdade, né, x, y e θ, a gente tinha que definir, né, quanto de x e y, né, a gente ia fazer a discretização e quanto de θ, né, 1 grau, 2 graus, etc. Né, então, resolução fixa. Então, o filtro de partícula aí vem como uma forma de representação eficiente aí de distribuições que não são gaussianas, né? Essa é a principal ideia aí da gente estar utilizando o filtro de partícula, né? A gente tem é, distribuições não gaussianas, né? Tanto para o modelo de movimento, né? Como também para parte de observação, tá? Então, o princípio básico aí é configurar, né, os estados, as hipóteses de estados, né, 500 hipóteses, né, que são as partículas, e depois a gente tem que fazer a sobrevivência das partículas que se adequam, né, que melhor se adequam a medidas observadas pelo robô real, por exemplo, ou outro sistema, etc., né, que esteja ligada à observação do sistema, ok? Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de localização baseada nas informações de sonar, tá? Então, a gente tem essas diversas medidas aqui do sonar. Perceba que algumas, dependendo da partícula aqui, né? Acho que essa localização aqui é dessa posição do robô, tá? Então, pode observar que a posição do sonar aqui é melhor, né? Dá o fit melhor nessa posição aqui. E o que acontece? A gente propaga e cria, né, um conjunto de partículas, né, que a gente vai ter que distribuir aí no ambiente, né, de localização de forma uniforme aí, tá? E cada uma dessas partículas vão ter, né, medidas aqui, né, simuladas, né? Então, a ideia é utilizar esse mapa para poder estar comparando as medidas de cada uma desses sensores, tá? Com as medidas do sensor real, tá? Seriam mais ou menos aqui. Então, a ideia é estar comparando essas diversas partículas aqui. Então, a gente vai colocar nossas medidas aqui e vai comparar se com essa partícula também tem as suas medições, né? De distância aí de cada sonar, né? Virtuais, né? Dada pelo modelo, né? Utilizando esse mapa. E aí a gente faz toda essa propagação, faz a propagação de movimento, né? O motion, e depois compara, né? A probabilidade aí de cada um dessas medidas, né? Através de um modelo, etc. Aí. E a ideia é a gente ver mais ou menos como que isso funciona, tá bom? Bom, eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ele fica melhor para a gente tentar observar como que está funcionando, tá? Vou mudar aqui.
E deixa eu voltar ao vídeo. Então aqui ele vai mostrando, né, ao longo do tempo as partículas convergindo, né? As que não dá fit aqui com a medida, a tendência é que elas desapareçam, né? À medida que o robô faça algum outro tipo de movimento aqui, né? Acho que quando entrar aqui a ideia é que essa enquanto for, né, parecido aqui, né, ele vai mantendo, mas à medida que tem alguma medida diferente, né, as partículas que não têm o fit adequado, elas vão desaparecendo e você tem a localização global, né. O filtro de partícula é interessante principalmente por causa disso, porque a gente consegue ter essa localização global, né, do sistema, né? Coisas que a gente não consegue fazer com filtro de Kalman, por exemplo. Com filtro de Kalman a gente só conseguiria fazer o rastreamento, né? Mas com filtro de partícula, né, espalhando todas as partículas, a gente consegue fazer uma localização global se a gente não sabe qual que é a posição do robô, né? Aí dá para fazer para testar o sistema, né? Que ele chama aí de sequestro do robô. O robô está andando, você pega o robô, coloca em outra posição e aí a ideia é que espalhe de novo as partículas e faça a localização novamente, né? Muito bom, né? Então, o que a gente tem aqui inicialmente, né? A gente tem que fazer a configuração aí ponderada, né, das amostras, né? Então a gente vai ter os estados aí x, y, θ, né? Cada partícula então poderia ser x, y, θ, né? E a gente tem o importance weight aqui, então essa é a ponderação de importância, né, dessa partícula aqui. Então vai ter uma medida de importância também, tá? Bom, a ideia é que a gente tenha n partículas, né? Então de 1 até n partículas aqui vai ser o conjunto aqui de amostras. Tá? Então a probabilidade de x aqui, né, é dada, né, pelo somatório do importance weight aqui, né, vezes o delta do estado aqui, né, do estado x, né, de cada uma dessas partículas aí, ok? Bom, então lembrando um pouquinho aqui, o conjunto de partículas aí pode ser aproximado aí por funções, né? Mais ou menos essa ideia que a gente vai aplicar aqui, né? A gente vai distribuir várias funções aqui e a ideia é que a gente não conhece essa... não é que a gente não conhece. Distribuindo as partículas, a gente vai conseguir estimar, né, essa distribuição aí, f de x, que seria não linear, né, por exemplo. E aí é aquele método que a gente já fez na parte do movimento, né? Então, a maioria das partículas que caem dentro de um intervalo, né? Maior é a probabilidade daquele intervalo, né? Então, como que a gente desenha nessas amostras de uma função barra distribuição, né? É utilizando o rejection sampling, né? Que a gente já viu esse método aí. Então, você assume aí que f de x é menor que 1 para todo x, tá? Então, assumir isso aqui. A gente faz a amostra, né, de x de uma distribuição normal, como distribuição uniforme, quer dizer, né? Aí você faz uma amostra de C, né, que é aqui, entre 0 e 1, tá? E então se f de x, né, se f de x for maior que C, que é essa distribuição aqui, então a gente vai manter se f de x for maior, né? Aqui no caso fx é menor. Essa aqui a gente não mantém essa amostra, né? A gente rejeita essa amostra e essa amostra a gente mantém, tá? Aquele algoritmo que a gente já implementou aí, tá? E agora a gente tem a parte de importance sampling, né? O princípio, né? Então a gente usa a different distribution G aqui, né?
para gerar as amostras, né, de F, e a gente introduz aí o important weight, né, que é nada mais que a F dividido pela G, né? Então, então a gente pode fazer a diferença aí entre F e G, né? Então F é chamada aí de target distribution, né, que é a distribuição que a gente quer a gente quer atingir, quer modelar, né? E a G é a proposal, né? Então a gente geralmente conhece a G, né? E a F aqui a gente vai fazer de alguma forma que é a função que a gente não conhece ou que a gente vai fazer de alguma forma conseguir, né? Calcular, né? Os parâmetros necessários para calcular a f de x, né? E aí a gente consegue fazer o peso dela, tá? Isso aqui vai ficar mais claro no exemplo, né, que a gente for fazer aí, tá? Mas é mais ou menos essa ideia de a gente ponderar aí com a proposal, geralmente é distribuição normal ou gaussiana, né, alguma coisa desse tipo, e a gente consegue fazer essa amostra, tá? Então vamos ver aí o important sample, né, com resample, né, para o exemplo aí do landmark detection, né, que é a ideia do AIBO aí se localizar, né, no campo de futebol. A gente tem os marcadores, né, a gente sabe a posição de cada um dos marcadores, né, e a gente consegue medir a distância e tanto o ângulo também, né. Vamos ver aqui como que fica, né. Aqui é aquela ideia da distribuição, né, então o robô aqui consegue medir a distância de 3 marcadores, e cada distância dos marcadores foi de forma determinística, né? Você pode fazer essas circunferências aqui, né? Para as três. Então, essa aqui, lembrando, né? É a de todo aqui. E aqui, o que a gente vai fazer aqui nessas distribuições é achar a intersecção, né? Então, o que a gente quer aqui é fazer a amostra, né, da probabilidade de x, né, dados Z1, Z2 e Z3, dessas três medidas, de forma que a gente consiga mostrar essa distribuição aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa target distribution, né? Então, como que a gente faz isso, né? Aí ele já propõe, né? Como que a gente vai fazer, né? Fazer samples dessa distribuição aqui, ó, né? Que essa é a target distribution que a gente não tem, né? Como que a gente faz a amostra dessas distribuições aqui, né? Aí ele fala, é fácil a gente fazer aqui. A gente pode fazer a amostra, então, da forma determinística. E como que a gente vai fazer samples, né? Você, em vez de conhecer, você coloca ruído, na verdade, né? Na detecção dos parâmetros. Então, para a gente fazer essa distribuição aqui, a gente coloca ruídos, né, em volta da parte determinística, né, que a gente consegue medir, tá? Então, ao invés da gente, né, tentar mostrar até a função não linear ou a função que a gente não conhece aqui, na verdade a gente perde a parte determinística que a gente consegue traçar, né? Pensando aqui, né? A gente consegue traçar, né, essa circunferência aqui e adicionar ruído, né, conforme a incerteza aí da medição de distância, né, da medição de proximidade. Então a gente conseguiria estimar o ruído aí dessa medida de distância aí, no nosso caso aqui pelo sensor, pela câmera, né, então medindo a distância aqui, e a gente conseguiria estimar quanto de variância teria, né, e a gente poderia usar esse valor aí para calcular essa distribuição aqui ou fazer esse ruído, tá? Então aqui mais ou menos essa ideia, né? E aí, qual que é a ideia depois? A gente tem então a nossa target distribution aqui, né? Então a gente consegue fazer o objetivo nosso é essa aqui, né? Só que a ideia, né, que a gente consiga fazer individualmente aqui
né, o P, a probabilidade de Z dado o Z de L aqui, né, cada uma dessas probabilidades aqui. Depois a gente tem que estar multiplicando, etc. Tá? Isso aqui, né, a gente consegue fazer o sampling, né, dessa forma aqui, né, e depois teríamos que estar multiplicando, tá? Então, o importance weight aqui que a gente vai ver depois no exemplo, né, a gente consegue calcular aqui através da probabilidade de x dado Z1, Z2, Zn, né, que na verdade vai ser a probabilidade né, do sensor aqui, né, de medição do sensor, vezes, né, a probabilidade de ZK dado x, né, que a gente consegue tá estimando também. Tá? Bom, no exemplo aqui a gente vai ver melhor como que a gente calcula aqui o F, o G, etc. Aí. Bom, aqui, aqui a parte de a gente reamostrar, né? Então, aqui são os pesos ponderados, né? E depois que a gente faz o resampling, né? A gente reamostra a, 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 a gente faz a amostragem aqui, né? De forma ponderada, né? Aí verifica que diminui bastante quais são as amostras que a gente quer. Bom, aqui a gente tem um exemplo aqui nosso de uma dimensão, tá? Então aqui de uma dimensão tem a questão do robô. Na verdade a gente distribuiu aqui uniformemente, né, todas as partículas, né, no nosso problema aqui, tá? E depois a gente já faz aqui a ponderação aqui, né? E com pesos, né? Com peso aqui conforme a observação, tá? Então, perceba que as partículas vão receber pesos, né? Conforme a observação do sensor, que o sensor mediu a porta, tal. Né? Então, essa aqui é a probabilidade de observação dado o estado do robô, que a gente viu lá pro filtro de discreto também, ok? E aí a gente já vê a ponderação, né, de cada uma das partículas, né, em relação à observação aqui. Então fica alfa vezes a probabilidade de Z dado x, né, que é a versão dado o estado, né, a gente tem que o nosso belief aqui, né, probabilidade do estado, né, fica algum alfa, né, vezes a probabilidade de Z dado x, né, proporcionalmente aqui. Muito bem, né, aí a gente tem, né, o belief utilizando o modelo de transição, tá, que vai estar praticamente deslocando, né, o robô, tá? E aí o que acontece quando a gente faz o resampling lá, né? A gente vai ter mais partículas, né, localizadas onde a probabilidade do robô estar é maior, né? Seria essas posições aqui, e aí elas ficam aí com os pesos iguais, só que com mais partículas nessa posição, ok? Aí novamente você tem a informação do sensor, tá? A gente faz a questão das ponderações das partículas com maiores pesos, né? E depois movimenta o robô e de novo com a reamostragem, né? Você concentra as partículas na posição onde é mais provável que o robô esteja, né? E agora com todos com pesos iguais, ok? Bom, aqui a gente tem mais ou menos o algoritmo do filtro de partícula, tá? Então a ideia é que entre o estado, né, a lei de controle aqui, né, e a medição, né? O conjunto aqui de estados no início vazio, o eta aqui, que vai ser o fator de normalização, né? Começa com 0. Então a ideia é a primeira fase aqui, né? Gerar novas amostras. Isso é feito, né? Sample index J, né? Através da distribuição discreta, né? Dada
por W, tá? Que é o important weight lá. Então a gente vai mostrar aí conforme os pesos, né? E daí a gente faz o sample, né, de xi aí, né, do modelo de movimento da probabilidade de x dado xt-1 dado t-1, usando aí todas as partículas. Né? Então a ideia é que a gente locomova todas as partículas aí, usando, né, o estado anterior da partícula, né, e a entrada, né, foi dada aí a entrada no robô. Né? Aqui a gente vai usar, a ideia é movimentar todas as partículas, né, fazer a amostra novamente, esse modelo de locomoção, de transição. Né? Aí a gente vai calcular o important weight, né, o W aí com a observação, né, e depois fazer a normalização, né, e inserir aí as novas partículas aí no estado aqui o ST, né, esse é o ST, união aí com as novas posições XT, IT e WT, né? Então a gente vai inserir essas novas partículas, samples, né, inserir os novos samples aqui, né, de acordo com a normalização, etc. Né? E aí tem mais um passo aqui para normalizar os pesos, né? A ideia é normalizar os pesos novamente aí para de novo iniciar o ciclo do filtro de partícula, ok? Então basicamente, pessoal, é só relembrar aqui, né? Uniforme, depois de uniforme vai ter a primeira observação, né? Os pesos, cada partícula vai ficar ponderada aqui, né? De acordo com a observação. Tem um movimento aqui de transição, né, das partículas, todas as partículas se locomovem, e depois você, de certa forma, insere as novas partículas aqui, né, onde tem maior peso. Né? Então, onde tem maior peso, vai ter mais partículas, que é a ideia mais ou menos que a gente estava falando aqui anteriormente também, né, então, onde tem, né, onde tem mais partículas, né, é maior a probabilidade daquele intervalo, né? Então é isso aqui que a gente está fazendo, ok? Essa é a ideia aí. Depois, fazendo o exemplo, a gente tenta localizar, né, essas etapas melhor, ok? Bom, aqui a gente gera, né, o x e t, né, do belief xt-1, faz aí o movimento, né, a etapa de import weight, o import factor, né, e aqui como que calcula, né, o eta, etc, vai ser igual a, né, proporcional à probabilidade de ZT dado x de t, tá? A reamostragem, né, como que a gente faz a reamostragem, tá? Isso aqui é um passo importante, né, então dado o conjunto S, né, de amostras aí ponderadas, né? O que a gente quer fazer é a amostragem aleatória, né? Dado onde a probabilidade, né, de obter x, dada a importância, né, do peso da ponderação WI, tá? Então a gente quer fazer isso aí, né? Então, tipicamente feita N vezes para substituir, né, a geração das novas amostras S', tá? Bom, basicamente, pessoal, esse exemplo aqui, né, é o exemplo que a gente tem da roleta, tá? Então, a ideia da roleta aí é, né, se a gente colocar todas as... Qual que é a ideia aqui? É como se a gente tivesse colocado, né, nessa roleta, né, todas as nossas amostras, nosso sampling, né, as 500 amostras nossas, conforme a importância dela, né, o peso, né, a ponderação que a gente tem. Então, peso menor, né, vai ter uma área menor aqui. Então, se tiver uma área maior, né, uma importância maior, tem uma área maior. Então, quando a gente faz a roleta, a probabilidade de a gente amostrar aquela partícula, né, mais de uma vez é maior, né? Então,
a ideia, né, da roleta aqui da gente colocar, né? Então a gente pegou todas as amostras, né? Todas as amostras que a gente tem gerou inicialmente lá no informe e a gente coloca elas aqui na roleta como se conforme a importância dela, né? Conforme o peso, né? Dela. Então conforme mais próximo estava da medida, do movimento, etc. E aí o que a gente ocorre aqui? A gente pode fazer uma das formas de fazer através da roleta, tá? Então aqui o que ele reclama aqui é uma busca binária, né? E aí tem uma dimensão de n log de n, tá? E aí tem uma outra proposta, tá? Que é implementada aqui, tá? Que ele chama Stochastic Universal Sample, né? Então, já tem uma complexidade linear, é mais fácil de implementar uma vez que você entendeu, e tem uma variância menor, tá? A ideia mais ou menos é essa também, da gente, né, colocar todos os dados aqui, tá? Só que ele tem um algoritmo aqui de passos, tá? Eu vou colocar depois duas vídeos complementares aí da explicação, que eu acho que ajuda, tá? Mas é mais ou menos a implementação desse algoritmo aqui, tá? E ele tem mais especificações melhores aí, tá? Na verdade, a gente vai iniciar com o estado vazio e a gente vai criar um passo aqui, o C1, né? O passo C1, né, vai ser igual ao W primeiro peso, tá? Então, os passos que a gente for dando aqui, ó, então o primeiro passo vai ser do tamanho do peso 1. E aí a gente vai depois rolando, fazendo amostras aqui, né? Fazendo amostras aqui à medida que a gente, para o primeiro passo, né? Aqui é só a geração do passo, né? Mas para o primeiro C1 aqui, ó, o C1 aqui, né? Enquanto o U, o que é o U aqui? Vamos ver o U, é o incremento aqui, ó. O N é a quantidade de amostras que a gente vai gerar, tá? Então, aqui a gente criou cada um dos passos. Que cada um dos passos que a gente vai dar? O primeiro passo vai ser o primeiro peso, o segundo passo vai ser o primeiro peso mais o segundo peso, tá? Aqui ele gerou todos os passos. E aí, o que ele faz aqui, pessoal? Então, se o primeiro passo aqui, ele vai dividir isso aqui, né, de forma igual, né, 1 sobre n. Se tiver 500, vai ser 1 sobre 500 aqui, tá? 1000, 1 sobre 1000, né? E aí, ele criou uma fórmula que ele vai ficar gerando amostra, né, enquanto isso aqui for maior, né, que a contagem aqui. Então vai começar lá com 1 sobre 500 lá dividido, né, o primeiro U aqui, né? E depois a ideia é que esse U vá crescendo até chegar ao limite total aí, se a gente pensar na roleta aqui sendo 2π, né? E então qual que é? À medida que ele incrementa aqui, ó, perceba que para a primeira posição aqui, né? A ideia é que ele, né, faça amostras aqui, né, dados x e n aqui, menores, né, ou maiores, ou a gente, por ser um primeiro aqui, né, a gente vai mostrar passos menores, tá? Bom, é mais ou menos aí. Eu vou tentar pôr depois uns vídeos extras para tentar entender aqui. Mas a medida é basicamente esse while aqui, e a gente vai fazer esses passos aqui à medida, né, iguais, né, e conforme esses passos que a gente for dar aqui. Então, quanto o for maior, a gente vai estar criando novos estados aqui, né. Depois que for maior o passo, a gente para, né. E isso aqui tem um efeito melhor, né? Do que a gente fosse usar a roleta, tá? Então esse Stochastic Universal Sample aqui, vocês podem estar buscando também
para estar entendendo melhor sobre esse assunto, tá? Bom, aqui ele está relembrando o Motion Model, né? Motion Model, né? A parte de movimento. Temos aqui aquela do sensor de proximidade aqui para o laser, tá? Que a ideia foi a gente utilizar dados reais aí para obter essa curva, né? Então a parte exponencial, a parte gaussiana, né? A parte uniforme e a parte máxima aqui para quando o sensor está na sua medida máxima, né? Então o modelo aqui tanto para o laser para o sonar. E aqui ele tem esse exemplo aqui, né? Do laser, né? Eu acho que aqui mais ou menos essa ideia aqui. Eu não sei se aqui ele tem o sequestro, tá, pessoal? Vamos ver se ele faz. Acho que não. Bom, mas são mais exemplos aqui de filtros de partículas, né? E passos estimados. Dá para fazer também, essa aqui é uma aplicação interessante, né? A câmera apontada para o teto, né? Como se fosse feito um mosaico. Né? Tem aplicação lá no Probabilistic Robotics. Depois vocês podem estar olhando. Foi meio para você se localizar no museu, né? Alguma coisa desse tipo. Então você utiliza, né, a comparação aí, a câmera apontada para cima vai comparando a observação aqui, quão próxima a imagem que ela tem, né, do teto aqui, se aproxima e aí estima-se a probabilidade do robô, né. Então vai checando essa área daqui, né, em toda a imagem, né, e tenta se localizar o robô, né. Aqui tem mais ou menos as medidas, né, e a localização do robô ao longo, né. Várias outras aplicações, né. Então, resumindo aí, né. Então, o filtro de partículas, né, são implementados de forma recursiva aí como filtragem bayesiana. Eles representam o posterior, né, baseado em um conjunto aí de amostras ponderadas, né. No contexto de localização, as partículas são propagadas de acordo com o modelo de movimento do robô, né, ou do encoder principalmente, que acho que é utilizado aqui. Então eles são ponderados aí, né, de acordo com a probabilidade das observações. Então, de acordo com a probabilidade lá do laser, da distância observada pela câmera, né, uma coisa desse tipo aí. E tem a parte de reamostragem, né, os passos de reamostragem, onde novas partículas são geradas aí proporcionalmente à probabilidade, né, da observação, tá? Então a gente vai gerar novas partículas baseado na probabilidade da observação, tá? E basicamente isso, pessoal. Acho que coloquei as aulas aqui, tá? Tem as aulas aqui. Eu acho que é o Wolfram mesmo que está dando, tá? Quem quiser ver com mais detalhe a aplicação, né, de robótica móvel, acho que vale a pena estar revisitando lá, tá? E eu acho que é interessante, acho que nos próximos vídeos eu devo falar um pouquinho mais, né? O filtro de partícula não é um filtro que eu tenho utilizado muito, né? Mas eu achei interessante trazer para vocês aí e a gente começar a trabalhar, tá? A especialidade maior minha foi com filtro de Kalman, né? Mas de toda forma eu acho que é interessante a gente ver, principalmente esses casos aí de localização de robô móvel, né, que é um exemplo mais próximo da área que eu trabalho, né, mas ele é aplicado aí, né, em vários outros tipos de aplicações aí, tá? Então, acho que com a ideia de a gente estudar, né, a aplicação aí, já vai ajudar bastante ou facilitar, né, vocês estudarem a aplicação do filtro de partículas aí, ou filtro de Bayes, né, em outras aplicações, ok? Obrigado.